Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Eu não consigo ficar olhando pra câmera, eu vou ficar olhando pra mim, porque daí eu me controlo, senão eu faço muitas caras e bocas. Se eu fico olhando pra câmera, eu fico fazendo caras e bocas, depois eu vou olhar o vídeo na hora de editar e eu fico pensando, meu Deus, o que. Eu tô aqui hoje pra trazer o meu relato de amamentação. Eu demorei um pouquinho pra trazer, mas valeu a pena, porque eu tenho mais coisas pra adicionar a esse relato. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, tudo começou na gravidez. Eu já tinha muita vontade de amamentar no peito, né? Sabendo os benefícios do leite materno, mas eu não estudei muito sobre amamentação. Na verdade, eu não estudei nada sobre amamentação. Eu mal passei o olho sobre como era a pega do bebê, e isso dificultou um pouco o comecinho ali da amamentação, né? Felizmente, eu dei a luz em um hospital que tinha banco de leite e lá elas me ensinaram muita coisa, desde como segurar o bebê até como deveria ficar a pega, né? Me deram uma dica muito legal de botar um rolinho embaixo do peito, porque o meu peito ele é bem pesado, então acabava dificultando um pouco a pega. E essa dica do rolinho ajudou demais. Então, muitas coisas eu aprendi com as enfermeiras lá do banco de leite. Se tu tá gravidinha, eu recomendo que tu procure um hospital na tua cidade ou numa cidade próxima que tenha banco de leite, porque as meninas ajudam demais. Bom, e falando em amamentação, chegou aqui o meu lactente. Então veio o momento da amamentação em si, né? Eu não amamentei meu filho na primeira hora de vida, como era do meu desejo, eu acabei amamentando ele na segunda hora de vida. E a sensação que eu tive foi muito estranha. Eu tava na sala de recuperação, né? Eu fiz uma cesárea e eu tava esperando passar a anestesia. Então eu não consegui segurar ele, né? Colocaram, a enfermeira colocou ele do meu lado, meu marido posicionou ele. E quando eu senti ele sugando, foi uma sensação muito, muito ruim. E depois eu até fiquei pensando, eu só queria que tirassem ele de mim, assim, que colocassem ele no bercinho dele onde ele tava. Foi muito ruim mesmo, e eu fiquei com muito medo de ser algum indício de depressão pós-parto, fiquei com aquilo na minha cabeça, mas não sei, acho que foi só uma sensação mesmo, uma sensação ruim, e na gravidez fica mais sensível mesmo, então por conta disso, nessa primeira semana de amamentação também foi bem complicado. Eu tive fissuras, tive machucados, né, no seio, porque realmente machuca, dói. O que mais doía mesmo era na hora que ele pegava o peito. Quando ele pegava, dava uma sensação assim de estremecer o corpo inteiro. E depois passava, né? Mas foi só a primeira semana mesmo, a segunda eu já comecei a me acostumar e na terceira eu já tava bem tranquilo. Meu maior problema nessas primeiras semanas foi que não era um problema na verdade, né? Eu tinha bastante leite e eu ainda produzo bastante leite, mas nas primeiras 2 semanas foi assim demais, vazava por todo lado. Eu tava sempre trocando de blusa, eu dormia com uma toalha e mesmo assim não adiantava nada, eu acordava com o lençol encharcado de leite. E o problema disso era que muitas vezes eu ficava com o peito muito cheio, né? Porque o bebê recém-nascido não mama muito. Então produzir muito leite acaba sendo um problema, porque não tem como esvaziar. Mesmo vazando, ainda ficava com muito leite. Eu acordei uma noite quente, com a região dos seios muito quente e muito empedrado, né? Muito cheio de leite. Então depois daquilo a gente acabou comprando uma bomba de leite, o que me ajudava muito, porque eu vivia esvaziando, eu tirava às vezes 2 mamadeiras de um seio só. Era demais. Foi complicadinho, assim. É incômodo, né? Porque eu tava sempre molhada. Às vezes a gente recebia visita pra ver o Derek, né? Conhecer ele. E eu tinha que estar sempre com casaco, sempre me cobrindo ou trocando de roupa, porque tava sempre vazando. Mas passou, porque o volume de leite, da produção de leite, acaba se normalizando nas primeiras semanas. Foi só um incômodo maior, assim, nessas primeiras 2, 3 semanas e depois já ficou mais tranquilo. Hoje ele tá com quase 8 meses e já não vaza mais. Ele tá só à noite, assim, porque tem dias que ele dorme a noite inteira, tem dias que ele acorda pra mamar e quando ele dorme a noite inteira sempre vaza um pouquinho, mas nada comparado ao que era antigamente. E então depois começou a ficar mais tranquilo, né, a amamentação, só que quando ele tinha 18 dias de vida, aconteceu uma tragédia na nossa família e todos nós ficamos muito abalados. E eu tentava, sempre falavam pra mim, cuidado, não fica estressada, porque passa pelo leite. E não necessariamente que passe pelo leite, mas com certeza o bebê até os 3 meses está sempre em contato com a mãe praticamente. Então as emoções positivas e negativas acabam passando pro bebê, né? Então eu procurava não chorar quando tava com ele, procurava não pensar em coisas ruins, não ficar triste. Só que eu tava com ele 95% do tempo. Então eu acabei negligenciando um pouco o meu emocional, não me permiti sentir o que eu precisava sentir naquele momento e isso acabou me fazendo muito mal, porque mais pra frente isso estourou, assim, de uma forma que eu não imaginava. Não afetou, assim, a amamentação dele, afetou muito o sono dele, isso eu senti que ele mudou, ele dormia muito bem durante o dia e durante a noite, ele passou a acordar várias vezes durante a noite, ele passava 7, 8 horas acordado durante o dia, então foi um período complicado pra gente, mas no mais foi isso. Vamos pular agora, então, pros 3 meses, né? Nos 3 meses, ele passou pela crise dos 3 meses, que todo bebê passa, né? Que é o salto 3 ali. E ele começou a mamar 2, 3 minutos por vez. E eu
fiquei apavorada, né? Porque um bebê que mamava 15, 20 minutos passa a mamar 2, 3 minutos. Então ele mamava muito pouco e chorava, chorava, chorava. E eu sempre com aquela dúvida na minha cabeça: será que ele tá com fome? Então um dia, conversando com meu marido, a gente chegou na decisão que a gente ia comprar fórmula e mamadeira, só pra ver se dando pra ele, ele ia parar de chorar. No fim, a gente ofereceu pra ele a mamadeira e ele não quis pegar. A fórmula tá até ali hoje, acho que tá até estragada o latão de fórmula. E não quis pegar a mamadeira, não quis tomar a fórmula. A gente tentou por 2, 3 dias seguidos, mas foi realmente uma crise, um momento mais complicadinho de salto, porque depois ele voltou a mamar bem, voltou a mamar bastante. O que eu fiz pra passar por esse momento em que ele tava mamando muito pouco, eu levava ele pra um lugar calmo, mais escurinho, mais aconchegante, pra ele poder se acalmar e prestar atenção na mamada mesmo, né? Porque às vezes a gente tá, até hoje eu tô acostumada, tá com um monte de gente, tem luz, tem TV ligada, tem coisa, e eu tô dando mamar. Só que pro bebê pequenininho é muita distração, então talvez até isso dificultou esse momento da amamentação, mas foi muito rápido, foi questão de dias, assim, ele voltou a mamar direitinho, mas teve esse episódio que a gente comprou uma mamadeira e fórmula, e tá até ali hoje pra relembrar que não foi preciso usar. Depois dos 3 meses, né, tudo se normalizou, a amamentação normalizou, só que eu comecei a pegar um asco de amamentar com 4 meses, porque o Derek começou a associar o sono com o peito. Então ele só dormia no peito, era só eu quem podia fazer ele dormir, senão ele não dormia, ele ficava horas acordado. E a gente sabe que um bebê que fica muito tempo acordado fica estressado, dá efeito vulcânico. Então foi uma fasezinha assim bem chatinha e eu comecei a desgostar um pouco de amamentar, porque eu tava vendo que ele tava mamando simplesmente pra dormir, não mamando pra se alimentar. Eu fiquei um pouco estressada, né, mas eu tomei a decisão de que eu ia fazer alguma coisa pra ajustar o sono dele e tomei a decisão de tirar o peito das horas de dormir. Eu posso trazer um vídeo falando um pouquinho da jornada de sono dele, né, como é que eu fiz essa adaptação, mas hoje, raras vezes ele dorme no peito, mas ele não tá mais acostumado a dormir no peito, ele mama, solta o peito e aí depois ele dorme de outra forma, ou embalado, ou às vezes eu coloco ele sozinho, ele se vira, vira, vira e depois dorme. Foi complicadinho, mas passou. E aí, depois que passou essa fase, até os 6 meses, 6, 7 meses, foi a melhor fase da amamentação pra mim. Porque começou essa coisa que vocês estão vendo, mãozinha, e faz carinho, e olha pra mamãe. E ele tava mamando bem direitinho, se alimentando muito bem, ganhando peso muito bem. Então foi assim, um dos melhores meses de amamentação foi até os 7 meses. Com 5 meses, nasceram os 2 dentes de baixo. Só que não prejudica nada a amamentação, porque o bebê quando mama no peito, ele põe a língua pra fora. Ele mama com a língua pra fora, em cima dos dentes, né, embaixo do peito. Então não senti morder, não senti nada. Só que com 7 meses, nasceram 4 dentes em uma semana. Então imagina a dor do bichinho, né, com esses dentes nascendo, incômodo, estresse, tudo isso acarretou em ele querer morder, morder, morder a todo custo, e ele começou a morder o meu peito. Morder, tipo, de sangrar. Foi bem complicado, tá sendo complicado, né, porque ele ainda tá mordendo, só que com bem menos frequência. Mas eu tentei levar na maior leveza possível, tentei não gritar, tentei não demonstrar susto, né, pra ele não se assustar também. Só que acabava sendo incômodo pra mim e pra ele, porque ele me machucava, eu tentava sempre falar com ele, olha, não é pra morder a mamãe. Só que, claro, o bebê de 7 meses, né, não entende tudo isso. Então eu falava pra ele, não morde a mamãe, o mamar é só pra se alimentar, não é pra morder. Só que ele ficava incomodado porque eu tirava o peito e ele não tinha mais nada pra morder, então ele começava a chorar e não queria mais mamar. Nessas brincadeiras, né, teve um dia que ele o dia inteiro mamou só 20 minutos. E ele mama de 3 a 4 horas por dia. Então imagina 20 minutos. Ele chorava de fome. E nesse dia, felizmente, tinha uma amiga minha aqui, que tem muita facilidade com bebês. Daí eu lembrei daquela mamadeirinha que eu tinha. Eu peguei, lavei ela e comecei a tirar, ordenhar o leite, né, com a mão mesmo. Consegui tirar 40 ml. E dei pra ela e falei, olha, vê se ele toma. E ele tomou. Ele grudou a mamadeira assim, tomou todo o leite que tinha ali. Daí a gente tomou a decisão de comprar outra bomba de leite, porque o meu cachorro comeu a minha antiga, a que eu tinha lá nos primeiros meses dele. Então a gente comprou outra bomba e eu comecei a extrair leite. Aquele dia, se não me engano, ele tomou umas 2 ou 3 mamadeiras, 2 de 100 ml, então tomou uns 240, 250 ml de mamar. E depois ele mamou pra dormir, daí na hora de dormir ele não me mordeu. Mas os dias seguintes foi muito complicado, porque ele mordia e meu peito ficava muito sensível. E assim como foi nas primeiras semanas de amamentação, eu tirava leite porque era menos doloroso do que ele mamando. E agora com ele mordendo é a mesma coisa, dói menos com a bomba de leite do que dói com ele mamando. Eu ainda tô passando pomada, a Milar, que eu tinha comprado lá nas primeiras semanas. Eu deixei ela ali guardadinha, porque eu pensei, vai que um dia precise, né? E foi muito útil, porque eu tô usando bastante pra cicatrizar esses machucadinhos. Isso que eu vou dizer, gente, é complicado, né? Mas faz parte. Claro que é esperado que o bebê tenha essa quantidade de dentes perto de 1 ano.
E com um ano eles já entendem melhor, né? Tu diz pra eles que não é pra morder e eles entendem que não é pra morder. Mais ou menos, né? Mas um bebê de 7 meses, gente, é fazer o quê, né? Ele não entende. Então, toda vez que ele me morde, eu tiro ele do peito pra ele associar que é mordida. E o peito não anda em conjunto. Então, quando ele me morde, eu tiro ele e falo pra ele que não é pra morder. E não volto ele pro peito. Deixo passar uns 20, 30 minutos. E aí depois eu ofereço pra ele. Tem melhorado bastante, ele tem mordido bem menos. Agora é só ele mama e quando ele já tá satisfeito, ele me morde. Mas, no mais é isso, eu contei os meus perrengues, né? Na verdade, a gente fez 7 meses de amamentação exclusiva e agora a gente começou a introdução alimentar com 7 meses, né? Eu posso falar um pouquinho mais sobre o que a gente resolveu esperar 7 meses ao invés de 6, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas em suma, eu quero dizer que amamentar tem sido maravilhoso. Eu fico muito feliz em poder nutrir meu filho e maravilhada, né, com o poder do corpo da mulher, de além de produzir uma vida, né, ainda consegue produzir alimento para essa vida por 6 meses exclusivamente, né? Quanto mais tempo for necessário. A minha vontade é de amamentar até quando ele quiser e até quando eu quiser, né? Que seja bom para os dois. Vamos ver como é que a gente vai se sentir, como é que a gente vai se sair. E agora eu quero saber de ti, tu tá gravidinha? Tu pensa em amamentar no peito? Ou tu já é mãe? Como é que foi a tua jornada de amamentação? Me conta aqui embaixo os teus perrengues, as tuas conquistas. Eu vou amar ler cada comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.